Então tá, pessoal, estamos iniciando então a gravação de mais um podcast, Ciclo de Crescimento. Esse que é um podcast desenvolvido pelo Nivo, onde eu, Richard, sempre apresento e trago aqui uma série de convidados conectados com a gente no mercado imobiliário, nesse ecossistema, né? Seja empresa de tecnologia, sejam startups imobiliárias e também fundos que trabalham com teses de investimento. Então, pessoal, mais um podcast, mais uma gravação e eu trago, como sempre, aqui meu grande amigo como co-host, Marcel Manduca. Manduca, seja muito Fala, bem-vindo. pessoal, como é que tá essa força? E aí, Richard? Mais uma. Mais uma, vamos lá, até perdi a conta, a gente tava falando antes aqui, eu acho que é 40 e... Bom, E vocês alguma vão coisa. ver aí na chamada, mas a gente muito feliz, como sempre, aqui de manter esse projeto aqui, conseguindo, através dele, nos conectar com uma série de pessoas interessantes aí, empreendedores, e mais uma vez a gente traz aqui um cara muito legal, um cara muito especial, que é o Bruno Loreto. Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Sempre importante contribuir aí com o mercado. Show de bola. E, pessoal, o Bruno, ele é Managing Partner na Terracota Ventures, uma das empresas aí mais conhecidas no mercado imobiliário brasileiro, né? Quando a gente fala de investimento no segmento de PropTech, Construtech, startups, enfim, o pessoal aí que está há anos aí desenvolvendo um trabalho muito legal. E, Bruno, a gente sempre pede para o nosso convidado no início contar um pouquinho da sua trajetória, da sua história, desde o início, se quiser lá recapitular um pouquinho, né? Acho que é um momento bem bacana, assim, para a gente se inspirar um pouquinho também, né? E agregar bastante o conteúdo aí para o pessoal. Então pode falar lá desde o início, quando surgiu tua formação, enfim, fica super à vontade até chegar na Terracota e na sequência a gente já vai costurando e conectando umas perguntas. Tá, fica à vontade legal, aí. pessoal. Bom, eu sou de São Paulo, né? Em Floripa já estou desde 2008, mas eu vim para Santa Catarina quando criança, cresci em Criciúma. De Criciúma vim para Florianópolis fazer faculdade, vim fazer economia na Federal e logo no início da faculdade comecei a trabalhar no mundo de tecnologia. Trabalhei muitos anos na Softplan, na época que a empresa estava profissionalizando a gestão, estava surfando essa onda de crescimento das empresas de tech e do mercado imobiliário, né? Se a gente lembrar 2008, estava surgindo Minha Casa Minha Vida, ao mesmo tempo que estava surgindo o iPhone, depois iPad, na computação na nuvem. Então, a gente viveu esse ciclo de mudança que fez muita empresa aí crescer de forma acelerada e o mercado imobiliário crescer de forma acelerada desde então, né? Então, tive a oportunidade de atuar, né, como executivo justamente na vertical voltada à construção civil, onde o Cienge é o software que atendia construtoras e incorporadoras. Passei por diferentes áreas lá dentro e sempre com muito contato com o mercado, né, de norte a sul do Brasil. Isso era uma ótima oportunidade para ter uma amostragem de como o mercado imobiliário ele tem as suas diferenças regionais e o desafio, né, do setor aderir à tecnologia. Quando a gente começou a trabalhar em 2008 a tecnologia do Cienge Web, a grande inovação era o software na nuvem, né? Você acessava via browser, fazia o login e não precisava de servidor, né? Depois isso foi migrando para o software como serviço, você passava a pagar só uma mensalidade. Para quem não viveu essa época, não se recorda, antigamente você tinha que comprar licença de uso, né? Você gastava algumas dezenas de milhares de reais, em alguns casos, para comprar 10 licenças para sua construtora ter um sistema. E depois ainda tinha que pagar mensalidade, né? Com a computação na nuvem, tudo foi mudando, veio essa ascensão do SaaS, né, do software como serviço, mas naquela época a gente teve até que dar alguns passos para trás. Para ter uma ideia, a gente vendia o software, primeira coisa que o cliente pedia, legal, cadê o CD para instalar? Não precisa do CD para instalar, está na nuvem. Na nuvem, né, essa coisa aí não funciona, isso não é seguro. Porque teve o caso lá do cara que desviou dinheiro do banco, o hacker que invadiu não sei o quê. E aí a gente passou a entregar, de fato, o CD, depois um pendrive para ele instalar no servidor dele. Depois de 2 anos, isso começou a inverter, né? Então, de fato, às vezes a tecnologia vai num ritmo que as pessoas não acompanham, né? Passado todo esse período, né, passei por diferentes áreas lá dentro. Meu último projeto dentro do grupo foi estruturar o braço voltado ao investimento em startups e inovação, onde a gente tinha uma tese que o software, né, como um Cienge, como um TOTUS, como um Mega ou qualquer outro, ele cada vez mais se tornaria plataforma,
porque a partir de 2013, 2012, a gente começou a ver a ascensão das startups. Um dos efeitos, né, que o SaaS trouxe foi que reduziu muito o custo para você entrar no mercado, começar a abrir mercado, porque aquela barreira que antes existia, que era o lock-in que a licença de uso gerava, uma vez que você pagava 50 mil reais, 100 mil reais no software, você não ia sair ou testar outro por qualquer motivo. No SaaS, não. Quando você paga 500 reais, 1.000 reais, 2.000 reais, se você tem uma oportunidade de testar algo que parece melhor, você pode testar, né? Então, várias soluções começaram a surgir para micro soluções, micro problemas, né? Então, você começou a ter a proliferação de softwares dentro das empresas e cada vez mais descentralizado. Antes, você tinha que passar por uma alçada de aprovação. A partir de 2012 para cá, passou a qualquer usuário escolher lá, não, eu quero essa solução para gestão de obra, eu quero essa solução para gestão das minhas tarefas, eu quero essa solução para minha solução de agenda, de uma forma cada vez mais difícil da empresa centralizar, né? Então, a demanda começou a ser como integrar com RP, como integrar com CRM, como integrar com solução de BIM, para tudo isso funcionar de forma sincronizada. Então, nesse processo, a gente começou a investir em iniciativas, né, startups, buscando encontrar soluções que tivessem sinergia com o negócio e até encontrar soluções que pudessem se tornar maior do que o próprio negócio. E nisso comecei a olhar para o mundo que estava acontecendo em termos de evolução da tecnologia no imobiliário, vi que no mundo inteiro esse processo estava em ascensão e o mesmo fenômeno se repetia, né? Quanto mais tecnologia, empresas de tecnologia iam evoluindo, mais você tinha, em algum momento, o mercado imobiliário acordando para isso. Em algum momento, alguém se lançava como uma empresa focada nessa vertical de tecnologia para o imobiliário. Então, foi assim em Nova York, foi assim em Tel Aviv, foi assim em Londres, foi assim em Los Angeles. E 2018 para 2019, a gente estava vivendo esse começo no Brasil do mundo de PropTech. Então, Loft, né, surgindo, Quinto Andar se tornando unicórnio, na época Tech Verde, ambas empresas inovando na parte de construção, proliferação do número de startups. E aí eu decidi sair, então, para começar a Terracota, junto com os meus sócios, sendo a primeira empresa na América Latina focada em real estate, com inovação, com tecnologia, com investimento em startups, e assim foi o pontapé inicial da Terracota. Maravilha, maravilha. Show de bola. Eu vou começar fazendo uma pergunta meio capciosa, mas eu queria começar assim, né? Hoje em dia a gente fala muito em teses de investimento, né? E inovação no segmento e um dos pontos até que muitas vezes até a gente já discutiu aqui, mas que eu queria te perguntar, a visão de vocês na Terracota em relação a isso. O que diferencia, Bruno, uma inovação de verdade de um processo de digitalização na concepção de vocês? Quando uma startup está desenvolvendo uma inovação, pô, o que para vocês... Ah, não, isso é uma inovação, isso é apenas mais um processo de digitalização da esteira, na esteira do mercado imobiliário. Vocês fazem essa diferenciação, isso é importante na tomada de decisão de vocês e como, se sim, né, como é feito esse discernimento aí por parte de vocês? Perfeito, cara, sim, eu falo que inovação, né, dentro do conceito que lá atrás, quando comecei a estudar essa temática, eu conheci e concordei, tem muito a ver com resolver problemas de uma forma que seja viável, né? Então, você parte do problema e parte de criar uma solução que se torne viável para resolver aquele problema. Sem isso, você não está inovando. Você pode estar inventando, você pode estar criando, mas você não está inovando. Então, essa é uma premissa que, para mim, quando a gente fala de inovação, tem que estar presente. Quando a gente fala digitalizar, não necessariamente. Eu posso simplesmente ter um fluxo que é ineficiente no papel e vou passar a ter um fluxo ineficiente no software. Ainda é um fluxo ineficiente, mas digitalizado, né? Então, a digitalização por si só não garante inovação, não garante resultado, não garante eficiência. Tanto que eu acho que eu já falei isso em algum lugar, mas se você olhar o resultado das companhias de capital aberto pelo mundo nos últimos 20, 30, 40 anos, olha a última linha, o que mudou de lucratividade? E o nível de digitalização é absurdamente diferente. Olhando para o nosso dia a dia, a gente é muito mais digitalizado hoje do que éramos 5 anos atrás ou 10 anos atrás. Na última linha, a gente ganha mais dinheiro do que ganhava por causa disso? Não necessariamente. Então, a digitalização não necessariamente significa inovação, né?
Então, para mim, essa distinção é muito, muito clara. E, de certa forma, o início da era digital confundiu muito Uhum. esses dois movimentos, né? O movimento da digitalização com o movimento da inovação, né? Se confundia digitalização com inovação de forma muito comum, né? Sair do papel impresso para algo que poderia virar um formulário digital, embora não fosse uma Uma assinatura inovação, digital. a tecnologia era, né, a forma como se de inovação, né, e o meio, Perfeito. né, o meio para que pudesse produzir uma inovação seria por meio da tecnologia, Tem né? a ver com ciclos, né? Os ciclos tecnológicos, eles criam, de certa maneira, infraestruturas de inovação. Então, Uhum. quando surgiu a eletricidade, muitas inovações surgiram em torno da eletricidade, né? A Uhum. eletrificação das coisas se tornou possível e habilitou vários mercados, produtos, né? Uma série de inovações por conta de uma plataforma tecnológica que era a energia elétrica. Quando surgiram os computadores pessoais, a mesma coisa. Quando surgiu a internet, a mesma coisa. Quando surgiu o mobile, a mesma coisa. Quando surgiu a IA, agora, a mesma coisa. Então, no fim, as duas coisas, em algum nível, elas se relacionam em ciclos, né? Então, de tempos em tempos, a gente vai passando por esses episódios. E eu acho que essa tua pergunta também, capciosa, como tu falou, tem a ver também com o que tudo está sendo inventado hoje com a indústria da IA, né? E esses voos de SaaS que criam soluções pouco relevantes, mas dentro de um sistema de inteligência artificial, né? Eu vi um meme esses dias que o cara tava construindo uma calculadora com IA e aí ele botando assim, né? 2 mais 2, aí quando tu pedia o resultado, abria um plano, né? Que tu tinha que... para tu saber a resposta, tu tinha que fazer parte daquele plano ali para tu entrar e ter o resultado Uhum, daquela solução. Então, fazer coisas por fazer, né, utilizando desses recursos que cada vez mais estão virando commodity, que é a tecnologia, né? E perfeito. aí, dentro desse contexto, eu pergunto, né, como que tu enxerga hoje o início da Terracota, né, com a sua tese principal, né, que é uma Venture Capital, Uhum, ela trabalhou e surfou toda aquela onda do crescimento das startups com o ápice das construções de SaaS. E hoje, com toda essa desconstrução que está acontecendo uhum, nessa indústria, né? Como que tu enxerga a Terracota atuando uhum, em relação àquela primeira concepção? perfeito. Cara, é legal a pergunta, porque de fato a gente talvez é um espelho do que aconteceu no mercado. A gente foi evoluindo e foi moldando o nosso modelo de negócio a partir do que a gente foi vendo acontecer no mercado, né? Mas a gente tinha essa tese lá atrás da aproximação do mundo de tech com o mundo do tijolo, né? Esse foi o ponto de partida, foi isso que a gente começou a ver acontecer. E a gente veio do mundo de tech, mas era conectado, né, a tech para o mercado imobiliário. De fato, isso foi acontecendo, né? E foi acontecendo na medida que novas startups iam surgindo e propondo novos modelos de negócio, em alguma medida, às vezes, muito mais triviais, em termos de apenas desenvolver um novo software para algum novo segmento, ou criando, né, um novo fluxo de trabalho, digitalizando algo que era analógico, ou se propondo a ser um player do setor, num modelo de negócio diferente, se empoderando com o uso de tecnologia, para agregar um resultado diferente, ter uma margem diferente. Então, de qualquer maneira, sempre essa proximidade, né, é uma coisa que a gente acreditava que ia acontecer e foi acontecendo. Mas, nesse processo, o que aconteceu? Primeiro que capacidades, habilidades, competências que antes só existiam no mundo de tech começaram a ser adquiridas pelo mundo imobiliário. Você conhece bem o mundo de marketing imobiliário, né? Falar até 10 anos atrás, né, que você tinha que segmentar o papel de quem qualifica, né, de quem atende, de quem conduz visitas, parecia uma coisa totalmente fora da caixinha no mercado imobiliário. No mundo de software, isso era requisito, né? Uhum. Porque a venda do software é uma venda muito menos tangível. Então você tinha que qualificar muito bem como você gera esse lead, qualifica, trata, passa para o time de vendas e avança, né, para ter sucesso. No mercado imobiliário, né, todo mundo sabe o que é um imóvel, né? Todo mundo tem uma vontade em algum momento da vida de ter um imóvel. Então você tem muito menos coisa para explicar. Então Uhum. a venda é muito diferente. No limite, especialmente se vai para o econômico, é tirar pedido, né? Se passa no crédito dele, né? Ele cabe no bolso dele, cara, ele não vai ter muitas oportunidades na vida, né? Aquele consumidor, às vezes, de adquirir a casa própria. E depois que ele adquire, talvez ele não vai fazer isso de novo,
tão cedo na vida dele. Então, a jornada que era muito concentrada em um profissional ter que resolver tudo, né? E aí essa eterna disputa, né, entre corretores, imobiliários, incorporadores. Então, você quer que o cara faz tudo e ele se reclama que ele não faz nada bem. Não, mas como é que alguém vai fazer tudo muito bem? Não tem como. Então, essa fragmentação da jornada do imóvel veio acontecendo, incorporando vários conceitos, né, metodologias e habilidades que antes só tinha na indústria de tecnologia. Então, essa fusão é um exemplo de como o tech, né, se fundiu hoje com um negócio de economia real. Qualquer empresa em qualquer setor hoje tem que dominar a marketing digital, tem que dominar a trilha de qualificação, metodologia de vendas. Então, é um bom exemplo, né? Então, alguns negócios passaram por isso, né? Então, aproximou esses dois mundos. Alguns negócios passaram por um choque de realidade, né? Quanta gente não ouviu, né? Ao fim da intermediação imobiliária, que a digitalização vai eliminar o papel do corretor. As gestoras de propriedades que vão vir de forma muito escalável, com tecnologia, e ser um gestor de Airbnb, né, com milhares e milhares de unidades. Na prática, a maioria desses negócios ficaram pelo caminho, porque não conseguiram provar que a tecnologia, no fundo, mexia no bottom line, lá na última linha de qual que é a lucratividade do negócio. Então, muitos provaram que, legal, bacana, melhor experiência, mas olha quanto de dinheiro você tem que investir para, no final, não ter resultado a mais. Então, a gente foi vendo esses dois movimentos mostrarem, né, que, cara, de fato a proximidade entre o mundo tech e o mundo real é cada vez maior, e essa afinidade do que realmente precisa ser um negócio de tecnologia ou o que precisa ser só um bom negócio que sabe usar tecnologia é cada vez mais presente e vai ficando cada vez mais maduro para os empreendedores e para os investidores fazer essa distinção, né? E a gente foi evoluindo nesse sentido. Então, a gente começou lá 100% focado em investir em startups e de tecnologia para o mercado imobiliário. Aí começamos a investimos em algumas teses que já estavam nessa borda. É um exemplo claro, a gente investiu na Livance, foi nosso primeiro investimento do fundo, que é uma tese que a gente não imaginava que a gente ia investir, que é basicamente uma WeWork da saúde, né? Uma WeWork do médico. E por que a gente investiu neles? Quando a gente conheceu a tese, a gente já acompanhava o mercado de coworking, já via o que estava acontecendo. A WeWork, com todos os seus problemas, se tornou um novo padrão, né, para o mercado de coworking e disruptou um mercado que já existia, mas de uma forma muito diferente. Estabeleceu uma categoria, mas o modelo de coworking, ele tem um problema que ele consegue melhorar o ticket que ele pratica por metro quadrado, mas bate num teto e não consegue ir além disso, porque no final você ainda está vendendo metro quadrado. Então, o cara paga um pouquinho mais do que numa sala comercial própria, mas ele não paga mais do que aquilo, né? E com a competição, isso se torna o nível de preço. A tendência para você destravar isso é você conseguir ser mais nichado e agregar mais valor para esse usuário do espaço, né, que está sendo utilizado. E a Livance faz isso na área de saúde. Então, ela traz o médico que está num momento de vida que ele não precisa ter um consultório próprio, que metade do tempo fica ocioso, não quer ter dor de cabeça com secretária, internet, infraestrutura, limpeza. Ele quer pagar uma mensalidade, poder usar quando ele precisa, ter o paciente dele sendo recebido num ambiente muito melhor, e a tecnologia dá suporte para isso ser mais eficiente e ter uma experiência melhor. E aí, quando a gente viu o modelo de negócio, a gente viu que ele conseguia fazer 3, 4 vezes mais de receita por metro quadrado do que um coworking tradicional. Então, é um business de real estate, né, que usa da tecnologia e do nicho, nesse caso, do modelo de negócio, para destravar valor. Então, a gente não imaginava, quando a gente começou a tese, que a gente ia entrar nesse tipo de negócio. E isso habilita outras oportunidades. Então, se esse negócio traz resultado direto na rentabilidade do metro quadrado, eu posso montar um fundo imobiliário para isso, eu posso ter uma rentabilidade melhor na locação, eu posso ter um modelo de negócio diferente, né, do tradicional. Então, negócios como esse começaram a se proliferar e a gente foi migrando, né, de passar a olhar para o lado do ativo imobiliário, entender que outras oportunidades tem aí. E isso fez com que a gente, 2 anos atrás, começasse, então, a participar e estruturar operações para investir no lado imobiliário, né, operações de crédito, operações de equity imobiliário, em oportunidades, seja com uma startup ou mesmo com um incorporador que traz um negócio para a mesa. Então, falo que a gente deixou de ser venture capital para real estate, para ser real estate que pode fazer venture capital, equity, dívida, não importa. O que importa é o que tem na mesa, qual que é a oportunidade e como que você captura valor nela, né? Então, hoje é esse posicionamento que a gente tem adotado como alguém que é focado em inteligência de capital e para o real estate da próxima década, que a gente entende que passa por construção industrializada, descarbonizada, digital,
com experiência e serviço agregado e dominando as estruturas de funding para isso, né? Então, basicamente, esse guarda-chuva é o que a gente quer estar envolvido e fazer negócios. Legal, legal. Quero conectar com uma pergunta agora que, até falando sobre tendência, assim, global, né, Bruno? A gente tem ali, o Brasil ele é muito peculiar em uma série de aspectos, assim, quando a gente compara com o mercado estrangeiro, né? Um exemplo, por exemplo, né, vocês têm uma tese muito forte sobre Construtex, né? Se a gente comparar o mercado brasileiro com o mercado americano, completamente diferente, né? A construção civil americana, ela é quase uma linha de produção, né? Se a gente vai pensar no modelo que eles aplicam utilizando wood frame, steel frame, enfim, construção a seco, né? Pô, a gente não tem isso no Brasil. E aí, enfim, eu já falei com vários amigos arquitetos e tal, cada um tem uma teoria, né? Por que que aqui não funciona. Eu acho que a mais sólida é a questão do custo, que aqui ainda é mais barato de construir, né? A nossa mão de obra é barata, se tu comparar com os Estados Unidos, nem se compara, né? Sem falar do risco que tu tem de contratar uma mão de obra lá, né? Enfim, o cara cai um processo, qualquer coisa, enfim, tu tem que contratar um insurance junto, enfim. E aqui é barato tu construir com tijolo, enfim, e a gente vê daí a nossa construção civil ficando extremamente defasada em termos de tecnologia em relação a outros países, né? Outras indústrias. E então é uma barreira que eu vejo que ela, nesse caso, é uma barreira econômica, produtiva, né? De cadeia. Mas mesmo assim a gente vê aí iniciativas interessantes aí, enfim, algumas empresas aí surgindo nessa linha de construção a seco aqui no Brasil e até eu vi uma esses dias aí do próprio o Justus, tá com uma Roberto empresa, o Justus, tá, Justus né? bem interessante Uma até. modular, né? Mas enfim, já faz 10 anos que eu já venho assistindo algumas iniciativas interessantes nesse sentido. Minha pergunta para ti num primeiro olhar eu vejo que a gente está muito atrasado em relação a isso, né? Qual é a visão de vocês em relação a isso, quando a gente compara o mercado brasileiro em relação aos Estados Unidos, China, etc., outros mercados? E tu acha que a gente vai conseguir chegar numa equivalência tecnológica nos próximos anos em relação a esses outros países, mesmo com todas essas barreiras que eu comentei antes aqui contigo? Tu acha que é possível isso? Acho que a gente vai evoluir, né? E aí fazendo um nivelamento de como a gente enxerga essa tese. Mercado americano, né? No fim, ele é dividido em dois grandes polos. Então, você tem alguns grandes centros urbanos, então como Los Angeles, Manhattan, você tem Miami, né? Uma parte de Miami downtown, que tem uma característica que lá eles chamam de downtown, né? Onde tem grandes arranha-céus, com uma construção que é um nível mais industrializado do que em geral você tem numa cidade padrão no Brasil. Não sei se tão mais sofisticado do que você tem num prédio sendo construído na Faria Lima, tá? Mas esse é um pequeno nicho, porque se você sai de downtown em qualquer cidade americana, você vê que a cidade é muito horizontal. Então, diferente daqui, esse middle market de edificações residenciais verticais não é um padrão como você tem no Brasil, né? Lá fora você tem esses dois extremos, ou você atua em downtown e regiões em torno de downtown em edificações altas, que tem algum nível maior de industrialização, ou você vai ter mercado de casas, né, que é a maior classe de ativo dos Estados Unidos, 42 trilhões de dólares. Que o padrão é stick frame. O que é o stick frame? É madeirinha, né? O cara vai lá, o carpinteiro, vai montando a casa. Claro que a padronização, né, a normatização, isso tudo é bem resolvido, e isso sim, eles estão alguns passos à frente, o que facilita um pouco essa dinâmica, né? Mas na prática, a construção civil deles depende de imigração, depende de mão de obra, como em qualquer outro país do mundo normal, né? A diferença é que aqui você tem um mercado de incorporação de middle market relevante em qualquer cidade acima de 500 mil habitantes no Brasil. E o mercado de casas ele é muito mais renegado ou é um mercado muito popular, né, em regiões que tem área, especialmente mais para o interior, ou mercado de alto e altíssimo padrão, né? Difícil hoje um público de média renda ter acesso a uma casa nova para comprar, né? Tem poucos empreendimentos com essa característica. Então, é importante fazer essa distinção.
Dito isso, mesmo lá fora, né, a construção industrializada, a conta não fecha ainda fácil. A maioria das empresas que tentaram fazer isso lá fora também quebraram, também tiveram dificuldade. A Caterra é o grande expoente disso, levantou bilhões, né, e foi um fracasso, né, a empresa quebrou. É um caso parecido com o da WeWork, assim, na mesma dimensão. E várias outras passaram por essa situação. Então a conta é difícil fechar no mundo inteiro ainda, em geral. E quando você olha os índices de produtividade, né, que na construção civil estão estagnados, em alguns casos até regrediram nas últimas 2 décadas, não são dados do Brasil, são dados globais que a McKinsey apura, que as grandes consultorias apuram. Então é um problema de fato global. Mas também é uma realidade global que você tem cada vez menos mão de obra, seja por conta do envelhecimento, seja pela restrição de imigração. Mesmo no Brasil a gente vê a mesma característica, né, que hoje você não tem mais fluxo migratório na dimensão que você tinha antes entre estados. Você tem a nova economia, né, competindo pela mão de obra da construção civil. Então, a construção civil tem 3 milhões de trabalhadores, o Uber, o iFood e os criadores digitais já são mais de 4 milhões. Então, por que essa nova geração vai para a construção civil? Não vai. Então, não vai ter reposição. A idade média no canteiro hoje do trabalhador passa dos 40 anos de idade. E isso só vai piorar. Então, isso tudo vai forçar, né, a construção industrializada. Aí você tem reforma tributária, que também elimina um pênalti hoje que a construção industrializada tem. Você vai tendo ganho de escala na medida que essas empresas que estão atuando vão conseguindo ter mais volume. Então, isso vai tornando essa conta ser mais viável. Você começa a colocar nessa conta, fazer uma conta de uma maneira mais inteligente, que não é qual que é o custo por metro quadrado mais barato para construir. Você começa a colocar na conta qual que é o risco de atraso de obra, por falta de mão de obra. Dependendo do modelo de negócio, como é que eu posso entregar essa obra mais rápido e começar a faturar mais cedo, né? Como uma obra de um hotel, por exemplo. Qual que é a qualidade que eu estou entregando do produto final e os problemas que eu teria de assistência técnica por um processo de sistema construtivo tradicional, que é difícil eu garantir a qualidade, uma vez que é um artesanato ali que cada um faz de um jeito e depois começa a pipocar os problemas no pós-obra. Então, quando você bota tudo isso na conta, você vê que, cara, essa conta está empatando e em alguns casos está ganhando, né? Mas não é uma conta que a maioria faz, né? E ainda tem N outros desafios. Mas eu acho que a gente, comparado a 5 anos atrás, a gente deu saltos enormes, né? E a pandemia talvez ajudou a acelerar isso. Se você pegar até 5 anos atrás, com certeza, se juntasse todas as empresas de construção off-site no Brasil, talvez não dava R$1 bilhão de faturamento. E hoje, se pegar 3, 4 empresas que lideram esse mercado, já faturam mais de 2 bi. Então, isso está acontecendo, né? Então, para mim, é inevitável que a gente vai evoluir no Brasil. Lá fora, acho que está seguindo a mesma trajetória. E a construção mais industrializada, ela, aos poucos, vai sendo incorporada. Então, hoje é comum, né, quem está nos ouvindo, avaliar um apartamento para comprar, que a parte interna é fechada com drywall. O drywall tinha um preconceito enorme até pouco tempo atrás. E isso a gente está falando de produto de alto padrão, não é um produto popular. Então, é um símbolo, né, de que o movimento de industrialização está chegando na ponta. E o cliente está aceitando, o cliente está entendendo, o cliente está valorizando benefícios que antes talvez ele não sabia valorizar. Então, para mim, é um caminho sem volta. Maravilha. A gente teve um convidado dos nossos episódios aí, do Ciclo de Crescimento, que foi o Walker Massa. E ele falou sobre como, né, o tijolo que foi inventado há 7 mil anos atrás, né, ainda continua sendo protagonista dos campos de obras, né, nas habitações, né? E com um olhar crítico, olhando para outros materiais mais eficientes do ponto de vista térmico, acústico, Perfeito. e de limpeza na construção, né, na forma Claro, estrutural. sustentabilidade, eficiência. E foi bem interessante a conversa com ele, porque ele trouxe esse olhar crítico, né? Ao mesmo passo, outros também falam que nossos recursos aqui permitem que a gente possa explorar mais e que, de certa forma, ainda seria mais barato, né? Mesmo sendo pouco eficiente, mas mais barato ainda o tijolo do que outros sistemas construtivos, né? E principalmente pelo fator mão de obra, né? Não teria a pirâmide do Egito sem os escravos. Não teria Brasília sem a mão de obra vindo do Nordeste. Então, se você não tem fluxo migratório, né, na construção civil, você não tem mão de obra, né? Não teria construção civil nos Estados Unidos se não tivesse imigrante. Então, o mesmo está acontecendo, só que agora você tem esse advento tecnológico, né, que é da nova economia, trazendo mais alternativas. Então, quando você soma isso com o fim de bônus populacional,
com menos gente na base da pirâmide para estar disponível para a construção civil, tudo isso vai forçar, né, esse movimento. Não pelo tijolo, mas pela mão de obra. Sim. Né? Então, para mim, é um caminho sem volta. Show de bola. Cara, eu acho que é super importante a gente perguntar para um especialista aqui sobre o que está acontecendo aí no mercado imobiliário. Uma notícia abalou o mercado, que foi a Remax, né? E muitas opiniões, né? Cada um com um ponto de vista diferente. Muitos falando sobre a falta de eficiência que a operação da Remax tinha, outros falando que viraram dinossauros dentro de um contexto atual. E qual é a tua visão, assim, desse movimento que foi de uma relevância a, inclusive, mexer com decisões estratégicas de muitas outras empresas, não do mesmo tamanho, mas numa escala aí de decisões que começam a mudar um pouco de rumo, porque estão vendo que não é tão simples assim perdurar como uma Remax, um sistema de franchise, né, naquela cultura americana de entrega de conteúdo educacional, de treinamentos. Por que teve esse movimento? Qual é a tua opinião? Cara, tem muita coisa aí, né, ligado a isso. A gente vem, desde 2019, acompanhando como terracota esse ambiente de intermediação imobiliária, né? Investimos em 2, 3 negócios nessa área. Uma ficou pelo caminho, outra deu super certo. Mas o que a gente foi aprendendo, né? Acho que de um lado, né, eu falo que a relevância da imobiliária reduziu muito em relação ao que ela já teve. Porque no passado, né, se pegar 20, 30 anos atrás, ou até menos que isso, como é que você achava um imóvel para comprar? Você precisava da imobiliária. Você chegava numa cidade que você não conhecia, num bairro que você não conhecia. Você ia na bandeira da imobiliária para entender o que tinha ali disponível, e a imobiliária que tinha catálogo de produto, a imobiliária que tinha vendedor de produto. E ela que conseguia atrair o cliente. Com a internet, né, você já começou a ter um pouco mais de facilitação para, pela internet, você descobrir quem que tinha produto e tentar achar possíveis vendedores desse produto que não necessariamente seriam uma imobiliária. Você já começou a transcender o ambiente físico. E aí veio a onda dos portais, né, e talvez a primeira grande transformação de tecnologia no mercado imobiliário. Mas ela ainda ficou muito restrito a portal de anúncio, né, a ser uma fonte de lead, e não caminhou muito além disso. A partir daí vieram as redes sociais, que aí trouxe uma outra dimensão, que você passou a ter a capacidade de qualquer indivíduo conseguir ser capaz de se comunicar com o mercado, com o potencial comprador do imóvel, com qualidade, né, transmitindo confiança, educando, preparando leads que em algum momento possam querer demandar, né, um produto dele. E o acesso a catálogo hoje ficou muito mais fácil, né? Hoje você tem N plataformas que te permitem, te facilitam você acessar produtos, seja de incorporadoras, ou seja, você trabalhar pessoa física. Então, essa conexão entre oferta, demanda e alguém que influencia, né, o potencial consumidor, ficou mais aberto, né? E o indivíduo corretor passou a estar mais empoderado, né? E as redes sociais reforçam isso, né? A rede social cada vez mais é uma plataforma de pessoas e menos de empresas. Você precisa das pessoas para chegar no consumidor final, e hoje a onda de influenciadores, micro-influenciadores é um símbolo disso, né? Então, quando você junta tudo isso, moral da história, quem mais está fragilizado nesse circuito todo é a imobiliária, né? E aí, no mercado onde o papel da imobiliária está fragilizado, você tinha antigamente alguns players muito grandes, como a gente tinha no Brasil, Lopes e Brasil Brokers, né, que talvez eram 2 grandes expoentes, e você tinha muito cara regional, né, muito cara pequeno, especialmente na venda, que a locação ainda te dá alguma robustez, receita recorrente, então você tem as flagships locais que são fortes até hoje, mas a venda é muito dinâmica e você não tem recorrência. Então, às vezes você tem uma fase que tem uma imobiliária muito bem, mas passou um ciclo de lançamento, o mercado virou, ela fica sem receita, perde profissionais, tem que recomeçar quase do zero. Então, na prática, né, esse mercado de imobiliárias, no segmento de venda principalmente, ele é mais dinâmico, né? E aí, nisso, você tem muita gente aqui embaixo e tinha pouquíssima gente aqui em cima. O que está acontecendo, você vai ter um ambiente para mais gente poder estar aqui no meio. Tanto porque os caras aqui em cima caíram em termos de relevância, quanto porque os caras aqui embaixo, os melhores, conseguem subir em relevância, seja na pessoa física, né, e em algum momento ele vai formando um time, seja alguém que vai puxar um movimento de consolidação.
né, como acontece em qualquer indústria. E aí junta-se a isso a frustração também das empresas de tecnologia que não conseguiram desintermediar. E aí não conseguiram desintermediar o que todas fizeram, vou emparcerar com quem está nesse mercado não digital. Né? O Quinto Andar fez isso, o Loft fez isso, lá fora a mesma coisa. Então, se junta tudo isso, cara, é inevitável que você vai ter uma onda de consolidação. Então, essa foi a terceira ou quarta aquisição nesse primeiro trimestre, né, lá nos Estados Unidos. A Redfin foi adquirida, a Compass fez a aquisição. Então, você vem num processo de consolidação que está em andamento. Então, esse é só mais um. Então, sobre a ótica do Marimax, ou ela participa e aceita fazer um movimento como esse, ou ela corre o risco de ir sendo apequenada até ninguém mais ter interesse por ela, porque todos os outros vão se tornando maiores. Do lado da empresa tech, né, da Real, é uma forma dela fazer número, dela acelerar, né, a base de corretores, ela trazer marca, trazer influência e buscar o caminho dela, né, de fazer número para o mercado de capitais, né, como uma empresa criada, né, para avançar, para abrir capital e transacionar na bolsa. Então, nesse processo, para mim é muito natural. A gente vai ter mais consolidação. O Brasil vai acontecer a mesma coisa, é inevitável. Né? Já vem acontecendo, a gente viu várias aquisições acontecerem das empresas techs com empresas tradicionais, entre empresas tradicionais. Isso vai só se intensificar, ao meu ver, especialmente quando se aproxima a janela de IPO. Então, se a gente considerar aí que se tudo der minimamente certo, 2027, 2028, a gente vai abrir uma janela de IPO no Brasil, com juros mais baixos, né, e o mercado um momento positivo, você precisa fazer número para IPO. O que você vai fazer? Você vai comprar empresas que já estão aí. Então, você vai ver no Brasil o mesmo fenômeno acontecer, para mim, inevitavelmente. Então, a leitura mais estratégica e mais óbvia, para mim, é essa. Aí, claro, além disso, entra um pouco da interpretação dos novos modelos de negócio. Né? Você olha o modelo da Real, no fim, ela precisa de base, né, de corretores profissionais para distribuir produtos financeiros, para diversificar as linhas de receita, não ser só apenas a transação do imóvel, mas tudo isso aí já é uma visão de mais médio prazo, né? Mas para mim é isso que está acontecendo e essa transação é só mais um símbolo de tudo isso. Show. Maravilha. Indo nessa linha, Bruno, e eu acho que até pegando esse ponto que tu comentou, que talvez o elo mais frágil seja ainda a imobiliária no meio desse processo todo que está ocorrendo. Fazendo uma pergunta de $1 milhão aqui, que eu sempre gosto de fazer. O que a imobiliária não pode errar nos próximos 5 anos, na tua opinião? Seja uma imobiliária tradicional ou uma imobiliária mais digitalizada, que já tem o seu processo digitalizado, considerando todo esse cenário e assim, enfim, esses cenários que a gente está, esse mesmo cenário que tu está prevendo, né? Que é um cenário otimista, mas a gente sempre tem que trabalhar com o cenário pessimista no Brasil também e todos os cenários possíveis. Aonde a imobiliária não pode errar no meio da jornada, nesse processo todo, tu acha? Ela tem que ser, daqui para frente, uma imobiliária mais enxuta, ela tem que pisar no acelerador, ela tem que investir mais em tecnologia, ela tem que, enfim, qual é a fórmula, na tua percepção, que tem a chance de talvez ela ter um sucesso mais previsível aí, e se tornar um pouco mais antifrágil nesses próximos 5 anos? Cara, é uma ótima pergunta. Eu acho que eu começaria, né, recomendando a todo dono de imobiliária definir com clareza o que ele quer para o negócio dele, né? Porque se você não sabe o que você quer, qualquer caminho serve. Dito isso, eu acho que vão ter donos de imobiliária que vão se reconhecer entendendo que eles não querem necessariamente crescer, não querem necessariamente, né, ter uma estrutura muito maior, um time muito mais amplo. Ele quer ter um bom negócio que gera uma boa renda para ele, que ele ainda está muito envolvido nas operações, nas transações, e a pessoa dele é uma peça-chave nisso, e está tudo certo. Né? Então é um caminho muito mais de ter pouca gente, mas gente muito boa, e ele, enquanto indivíduo, também se capacitar, evoluir e dominar todas as técnicas e boas práticas do que tem disponível hoje, porque ele vai estar competindo com o Marcel, que está no TikTok, né, criando audiência, trazendo demanda, gerando negócio, e como o Marcel vai ter mais 200 na cidade dele, né, desse cara da imobiliária.
Então, todo investimento que às vezes ele fez para a imobiliária ter algum nome, talvez vai ter menos relevância do que o nome do Marcel no TikTok. Uhum. Então, esse cara tem que ser tão competitivo e tão leve como uma pessoa física trabalhando quase como um corretor individual, né? Para mim, essa é a leitura que esse cara deveria ter. Da mesma forma que esses corretores individuais que se destacarem, em algum nível ele vai montar time, né? Vai ter mais um outro corretor apoiando, vai montar alguma estrutura de apoio, vai se plugar numa empresa como a Pilar ou outras que dão uma estrutura de apoio. Para mim é inevitável também que esse cara, em algum momento, ele não quer ser o negócio sozinho, que se ele ficar doente, a empresa para. Então, alguma estrutura esses caras vão ter. Então, vai convergir esse cara da imobiliária pequena, que precisa ser mais profissional, com esse cara que era uma pessoa física e que vai virar, na prática, quase uma imobiliária, né? Uhum. Então, para mim, esse é um segmento. Para o cara que quer crescer, né, e quer dominar, e quer expandir, e quer ser relevante, eu acho que é um business onde você tem que dominar muito eficiência, de como que você gera, qualifica, trata lead, inteligência de CRM, como que você realmente usa isso ao seu favor para conseguir resultados com muito menos envolvimento de pessoas, né, especialmente hoje com o IA e tudo mais. Uhum. E se alguém consegue dominar isso, acho que isso por si só tem algum valor, mas conseguir isso, né, com um investimento que você faça que seja compatível. Não adianta você investir milhões, como vários PropTechs fizeram, para no fim melhorar um pouquinho, né? Então, aí não é o caminho do jogo. Mas eu acho que passa, sim, por uma jornada muito bem dominada, com tecnologia, dados, sendo utilizado em prol de gerar negócio, e com o IA sendo um motor disso, sem dúvida alguma. E do outro, ser muito bom de pessoas, né? Como é que eu reúno, atraio pessoas, monto um modelo de incentivos, né? De remuneração, de como a gente divide o bolo, como que eu faço esse cara entender que é mais fácil ele ganhar mais dinheiro comigo do que sozinho, né? Lá no TikTok. Para mim é um business de pessoas, né? Então, se esse cara quer ser grande e relevante e dar um passo maior, essas duas coisas, para mim, ele tem que dominar muito bem. E se ele souber fazer essas duas coisas, ele está na posição de liderar o movimento de consolidação. Uhum. Porque qualquer outro negócio que ele pegar que não tenha isso, ele vai agregar eficiência por meio da camada tecnológica e jornada e vai agregar gestão de pessoas pelo modelo e capacidades que ele tem, que são as duas coisas que muitos não conseguem fazer e não sabem fazer. Porque ou você vai ser quem vai estar liderando a consolidação, ou você vai ser alvo, né, da consolidação, se você é um player relevante. Então, você tem que entender em qual papel você quer estar e aí uma escolha que não tem certo ou errado, né? Tem que escolher e aceitar. Maravilha. Então, um pouco como dividiria assim, minha leitura para os dois perfis. E para todos esses modelos, como fica a vinda e cada vez mais relevância dos ecossistemas? Todo mundo vai ter que se plugar nesses guarda-chuvas ou a gente vai conseguir trabalhar, né, sem ficar... Se puder aproximar um pouquinho mais. pois é. Sem ficar... não vou dizer refém, porque eu não vejo isso como um movimento ruim, mas existem prós e contras desse movimento de tu entrar em ecossistemas, né? Então hoje a gente vê um ecossistema se formando como Loft, Quinto Andar, né? E alguns portais também tentando fazer esse mesmo movimento para se tornar um ecossistema. E esses movimentos são muito estratégicos. Quando tu vê, tu já está dentro de um. Né? É inevitável, né? Tu estar ou não. Né? Como que tu vê esses movimentos, essas camadas que ficam acima, né, das imobiliárias, te entregando uma ferramenta, daqui a pouco ele te entrega mais uma ferramenta, mais outra, quando vê tu já tá dentro desse ecossistema e tu já não é mais uma imobiliária, tu é parte do ecossistema. Né? Tu depende exclusivamente, né, de um fornecedor para que tu possa, né, garantir a vida e perdurar como empresário, né? Cara, assim, é a necessidade da leitura estratégica, né? Que eu falei no início da pessoa e da empresa entender o que ela quer, né? Porque, de uma forma simplista, e quando a gente pega marketing, né? A gente está falando aqui essencialmente da dependência de canais, né? Então, você pode ter um canal próprio, você pode ter um canal pertencido, você pode ter um canal adquirido. Como é que é a tua estratégia de marketing dentro da imobiliária, né? Para estar aproximando o lead, né, seja comprador ou seja o lead do lado de quem oferta, né, se for o caso do mercado secundário. Se você está muito dependente de uma plataforma como essa, você é refém do que ele quiser. Né? Então, se amanhã ele quiser mudar a regra do jogo, ele vai mudar.
Ele não vai estar pensando necessariamente no que é o melhor para você, ele primeiro vai estar pensando no que é o melhor para ele. E se você não for o melhor para ele, ele vai fazer o que ele tem que fazer e ponto. Então, se você é 100% dependente disso, você tem que estar consciente de que alguma coisa pode acontecer e você pode ser prejudicado e teu negócio pode morrer no limite, né? Tá, vou montar um negócio 100% dependente do que vem lá da parceria com o Quinto Andar, né? Com a parceria com a Loft. Tá bom, mas se eles mudarem a regra do jogo, o negócio pode ser que morreu, né? Da mesma forma, se você pensar isso proativamente, você pode mitigar esse risco diversificando, né? Então, legal, eu vou estar aqui no ecossistema Loft, mas eu vou ter o meu ecossistema direto aqui de como que eu trago a demanda, como que eu trago, né, produtos de uma forma mais exclusiva, em parcerando com players que eu tenho um relacionamento de longo prazo, como que eu domino mais de uma plataforma, como eu crio o meu ecossistema. Então, para mim, passa muito por isso, né? De arquitetar, né, proativamente esse caminho. E para mim é isso que vai separar o cara que quer ser empreendedor e ter uma empresa do cara que quer ser um profissional individual ganhando dinheiro no mercado imobiliário. Porque o cara que não tem preocupação e quer criar um negócio, né, para perdurar, ele pode só entrar no ecossistema, se dar muito bem, surfar uma onda, pode ser que isso dure muito tempo, pode ser que dure pouco tempo e tá tudo certo. Mas pode ter começo, meio e fim e o controle está na mão de outro. O cara que quer montar um negócio, aí eu acho que ele precisa ser mais estratégico, né? Porque, de fato, o mercado de tecnologia vai ser cada vez mais consolidado, né? A gente está vendo agora no mundo de IA, a IA, acima de tudo, está gerando uma intensificação da consolidação. Hoje, a distância, né, das 5 magníficas para o restante do mercado é muito maior do que era antes da IA. Isso vai acontecer em todos os segmentos, né? Então, as soluções de marketing vão se consolidar, soluções de vendas vão se consolidar, no limite todas elas vão se juntar, vão ser uma coisa só, e você vai ter um único fornecedor que vai te prover tudo, e se ele mudar a regra do jogo, você não tem o que fazer. Assim como muita gente, né, até hoje era, não, talvez agora um pouco menos, mas era muito dependente do OLX, né, do Viva Real, né, do Zap, né, e quando juntou tudo isso, o que aconteceu? Você está dependente do que esses caras querem, né? Então, e se não tivesse o advento das redes sociais como teve? Como é que se geraria ali? Estaria todo mundo na mão de um único player, né? Então, por sorte ou por acaso, né, a rede social talvez abriu mais esse jogo de novo. Mas é isso que vai acontecer inevitavelmente. Maravilha. Bruno, a gente está se encaminhando para o final do nosso bate-papo. A gente sempre gosta de fazer um pequeno quiz aí com os nossos convidados. São 2 perguntas rápidas. Primeira delas é um livro que tu tenha lido recentemente ou que tu, enfim, que tenha te impactado aí na tua jornada, que tu possa dividir com a gente aí. Cara, eu tô muito mal de livro, né? Tô numa fase muito de... Tô com um monte de livro para ler, mas tô muito mais em newsletters. Pode ser algum que tu esteja lendo também, ou enfim, pode ser newsletter também. Tem leitura, tá contribuindo. Eu tô numa fase muito de newsletters, né? Então, além do Radar Terracota, que eu já deixo a recomendação. Muito bom, por sinal. Acompanho muito o Verdade. Thesis Driven, né? Uma newsletter americana, acho sensacional. E que traz um pouco esse olhar, né, de combinar o mundo de tech, imobiliário, inovação, de uma forma profunda na medida certa e provocativa. E muito do que acontece lá dá para cruzar um pouco com o que pode acontecer aqui, como que você pensa algumas coisas. Então essa é uma recomendação que eu deixo de leitura que eu acho super legal. Livros, né? Eu até, de fato, estou com uma pilha assim, de livros para ler. Um dos livros que eu estou lendo, até eu não lembro o nome, mas é o último livro do Ran Charan, que é um mago do mundo de estratégia, né, corporativa, e que ele fala muito do poder das plataformas e como as plataformas hoje são a nova vantagem competitiva. Né? Não tão nova, porque esse livro também já tem, acho que, alguns anos. Eu tô lendo esse livro também, esqueci do nome dele agora, até o Barbosa que me indicou ele. É um livro muito bom para esse olhar, né, de ecossistema, né, de como que você realmente entende a relevância de você constituir o seu ecossistema. É alguma coisa de plataforma o nome. Alguma coisa de plataforma. Estratégia da plataforma. Acho que é alguma coisa. Depois dá para deixar aí Tu que nos me recomendou comentários. ele, eu recomendei tenho esse ele. livro. Tenho ele. Então ele é um cara que eu já acompanhava por ser o mais clássico, né, na literatura de business. E esses conceitos que ele tem trazido são muito atuais, né? Qualquer modelo de negócio hoje tenta pensar essa visão de plataforma, né? Como que você cria um ecossistema que potencializa negócio. E para o mercado imobiliário,
ele é um mercado muito voltado à plataforma, porque ele é um mercado, sempre foi, né, muito voltado a network, muito voltado a relacionamentos, grandes transações, parcerias, tudo que gira muito dinheiro, né, e de forma concentrada, habilita, né, você ter que somar forças para tentar fazer negócio, né, e aí todo mundo ganha junto. Então, acho que para todo mundo que é do mercado imobiliário, fica aí de recomendação. Maravilha. E uma... Como é que a gente chama normalmente? Agora a gente falou de plataforma, Ecossistema? Pô, me fugiu o nome. Me fugiu o nome. Enfim, uma plataforma ou, enfim, uma ferramenta indispensável, Ah, ferramenta. indispensável no teu dia a dia. Seja trabalhando, seja, enfim, na tua vida pessoal, profissional. Cara, assim, hoje eu sou hard user do cloud, né? Então, das ferramentas de IA é que eu tenho mais usado para quase tudo. Até 3 meses atrás era o GPT, e daqui 3 meses possivelmente vai ser outra. Então, usem todas, né? Essa é a minha recomendação. Mas o cloud hoje é aquela que eu tenho usado de forma mais intensa, de fato, pela dimensão que ele consegue entregar de produtividade, de cruzar, né, a produtividade do código, né, da linha de programação, mas com uma interface muito fácil para o usuário leigo utilizar. Então, eu tenho falado que o HTML para mim é o novo PPT, assim, eu não monto mais Sim, PPT. virou apresentação no Faço HTML. tudo no HTML porque é muito mais rápido, é mais dinâmico, é mais bonito, e ele altera tudo que eu precisar só dando as instruções, né? Então, essa para mim é uma ferramenta, de um lado, número 1, mas na outra é a agenda. Eu sou hard user de agenda, para mim o que não está na agenda não funciona. Então, minha agenda está toda categorizada certinho, então eu tento ter alguma disciplina de realmente manter a alocação de tempo, né, naquilo que é prioridade, numa proporção que ocupa aquela minha agenda. E tudo que não está ali, cara, vai ficar de lado, Não vai ser existe. priorizado. Não existe. O WhatsApp para mim é terrível, né? Sou péssimo de WhatsApp, porque vai entrando um monte de demanda ali, vai acumulando, então vai ficando para trás. Então, para mim, a agenda e hoje o cloud, para mim, são as 2 ferramentas que eu mais utilizo. Legal. Bruno, e já indo para as minhas considerações finais, queria te agradecer a tua participação. Muito bom te receber aqui. Eu acho que uma série de insights aí super relevantes para quem nos assiste. Eu acho que seja para quem esteja mais interessado no futuro do mercado imobiliário, seja interessado em termos de tecnologia e tudo mais. Então, te agradecer novamente por estar abrindo uma brecha aí da tua agenda para estar participando. Sei que está bem corrido ali para te conseguir encaixar. Então, obrigado novamente. Manduca, passo para ti fazer as tuas considerações finais e depois a gente queria encerrar contigo aí, te dando uns últimos minutos aí para tu poder fazer as tuas Obrigado, considerações. Bruno, pela tua vinda aqui. Cara, é uma pessoa que eu sempre respeitei no mercado, né, através da leitura, né, das newsletters. Então fica a dica aí, segue aí Terracota Ventures para consumir esse conteúdo que é muito rico. A gente teve, eu não sei se mais de um encontro, mas o encontro que a gente teve foi muito rico e dali saiu uma admiração, assim como o Marco, né, que já esteve aqui, inclusive, né, mandar um abraço para ele. E dizer que a gente teve aí um grande episódio, que com certeza vai aí alimentar as mentes e trouxe muitas provocações também para o mercado imobiliário. Não, eu que agradeço pelo convite, né? Sempre um prazer estar contribuindo, expor um pouco a forma que a gente pensa. O mercado imobiliário, ele é muito grande, tem espaço para todo mundo. Acredito muito em somar forças, em colaborar, em todo mundo se ajudar, porque todo mundo ganha com isso. E para todo mundo que tá assistindo, que está ouvindo, deixo aqui meus contatos à disposição. Podem procurar aí Bruno Loreto Terracota, LinkedIn, Instagram, e-mail, né? A nossa newsletter toda semana também trazendo aí provocações e um pouco da forma que a gente pensa. E naquilo que a gente puder contribuir, ajudar em quem quer de alguma forma estar conectado ao real estate da próxima década, estar buscando, né, desenvolver essa inteligência de capital, como acessar capital, estruturar operações em torno de capital ou investir em negócios nesse mercado, conta com a gente, né? Temos total interesse em somar forças. Maravilha, Bruno, muito obrigado novamente. E, pessoal, até o próximo episódio. Boa!